E neste domingo, a velha mídia deixou escancarada sua sanha ditatorial. Algumas vezes eles pregam o extermínio dos conservadores de forma velada, mas nesse último episódio eles declararam os seus reais objetivos com todas as letras. Para eles, os conservadores devem sumir da face da terra, eles devem ser exterminados, de preferência da forma mais cruel possível. A Folha do São Paulo publicou um artigo que diz coisas que, segundo a nossa Constituição, são uma prática criminosa. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. E tivemos também Noblar, aquele que é especialista em fazer pesquisas frustradas, porque o resultado da opinião pública é sempre o contrário daquilo que ele gostaria que fosse. O Noblar, não satisfeito com a porcaria que foi publicada pelo colega blogueirinho, foi lá, fez um post endossando esse ato que, pela Constituição, é criminoso, preciso repetir aqui. E não satisfeitos com isso, os dois publicaram respostinhas irônicas. A coisa foi tão grave, mas tão grave, meus amigos, que até o ministro da Justiça, o André Mendonça, e a própria Veja se manifestaram sobre o caso. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto e também sobre o governador atoladinho que está fazendo uma pressão louca para que se aprove com urgência, urgentíssima, a sua picadinha mesmo antes dele ter apresentado todos os dados que a Anvisa pede, e o nhonho, que estava em alta também nos assuntos mais comentados do Twitter, porque disparou a metralhadora contra o Bolsonaro, e eu tenho aqui uma suspeita de um motivo que está por trás desse comportamento. Então vocês já viram que nós temos vários assuntos importantes. Me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Também dá uma verificada se tá inscrito no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Ah, e lembrando aqui rapidinho no início do vídeo que a minha livraria tá em promoção. São vários títulos com até 60% de desconto e o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Feito o jabá, vamos pra pauta. E o artigo que deu origem a toda a treta na internet foi do blogueiro Rui Castro, esses aí que vocês estão vendo na tela, que escreveu um artigo que eu não posso nem falar o que ele escreveu, vou ter que medir as palavras aqui, vocês entendem como é que funciona a plataforma. Saída para Trump é acabar com a própria vida, e como Bolsonaro copia tudo o que ele diz e faz, poderia segui-lo também nesse gesto. Agora, imagina se essa mesma frase sai da boca de algum conservador, algum deputado da base bolsonarista ou da boca do presidente. O que não ia acontecer no outro dia? Não duvido que eles até organizassem um apedrejamento em praça pública. Aliás, a gente, só por colocar um apelidinho no calcinha atolada, já é taxado de extremista. Isso aqui é para vocês verem muito bem como é que funciona o duplo padrão dessa galera de pensamento. E aqui está o blog do Blá Blá, que não pode ver uma vergonha, que tem que ir lá passar, que postou o seguinte: se Trump optar por esse negócio de tirar a própria vida, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje, já, agora, nesse momento? Para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Sem comentários. E ainda teve aquele episódio do tal de artista, né? Que pra mim fazer a cabeça de uma pessoa e ficar jogando futebol com isso não é arte. Mas enfim, ressuscitaram aquelas fotos. Teve gente da esquerda repostando, apoiando esses dois. E agora eu quero saber das Big Techs se eles também vão tirar esses perfis das suas plataformas ou se para essa galera tá tudo liberado. Vocês sabem que essa é uma pergunta retórica, né, pessoal? Então, depois disso, não satisfeito, ele foi lá e ironizou. Agora, olha o que é a falta de senso de proporção dessa galera. Ele pegou, e o blog do Blá Blá, né,
postou o seguinte: este sim não valoriza a vida dos outros. Aí publicou uma matéria sem máscara. Agora todas as matérias do Bolsonaro vêm com essa observação na frente, né? Sem máscara, Bolsonaro faz passeio de moto em Brasília e cumprimenta apoiadores. Então, nessa cabecinha oca do seu blog do Blá Blá, passear de moto sem máscara tem a mesma gravidade do que incitar uma pessoa a tirar a própria vida. Mas não foi só ele que ironizou. O autor do artigo também deu uma entrevista para o UOL e é esse artigo aqui, ó. Criticado por sugerir esse negócio de tirar a vida a Bolsonaro, Rui Castro diz não ser coveiro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não faço ideia. O jornalista Rui Castro ironizou bolsonaristas que o atacam nas redes sociais. Ele escreve um artigo falando o que falou, mas somos nós que estamos atacando ele nas redes sociais quando nós respondemos ao absurdo que ele publicou num veículo de grande circulação. Enfim, após sugerir em sua coluna publicada na edição deste domingo na Folha de São Paulo, que Donald Trump e Jair Bolsonaro se acabem com a própria vida. Após o texto viralizar no Twitter, políticos bolsonaristas se mobilizaram para atacar o pobrezinho. Ele que foi atacado pelos políticos, pelos conservadores. Não foi ele que escreveu um bando de baboseira. Não tem aquele ditado assim, quem fala o que quer ouve o que não quer? Pois é. E aí, no fim do artigo, vem a resposta. Sem perfil nas redes sociais, Castro disse ter tomado conhecimento da repercussão de seu texto após ser contatado pelo UOL. Ai, tadinho, ele não sabia que ia dar o que falar um troço desse. Para responder aos ataques, os ataques das pessoas que estão respondendo a baboseira que ele publicou. O blogueiro parafraseou declarações de Bolsonaro durante a fraudemia Xing Ling. Foi só uma sugestão para Trump e Bolsonaro. Eles não precisam aceitar. E todos vão acabar com esse destino um dia, não? Além disso, não sou coveiro. Ai, que engraçadinho, que bonitinho. E a coisa foi tão grave, mas tão grave, que até a revista Oia veio a público se pronunciar e fez o seguinte tweet: Veja repudia com veemência a declaração do colunista Ricardo Noblat, publicada em seu Twitter, de que o presidente Jair Bolsonaro deveria imitar, entre aspas, Donald Trump caso ele opte por tirar a vida. Não achamos que esse tipo de opinião contribua em nada para a análise política do país. Mas o Blá Blá vai continuar trabalhando na Veja, né? Que interessante. Pode falar o que quiser, o tanto de baboseira que quiser, desde que seja um esquerdista. Porque vocês lembram, há algum tempo atrás, o Rodrigo Constantino abriu uma live para falar sobre um assunto, nem foi referência à pessoa que sofreu a violência lá, que eu também não posso falar o nome aqui, e a Jovem Pan cortou a cabeça, né? Tava lá, Vera Cagalhães e toda a patotinha do Céu Azul cobrando que demitissem o Rodrigo Constantino. Agora eu quero saber, e a Veja? Vai fazer o quê? Vai manter o Blá Blá falando esse bando de bosta? E tivemos também o ministro da Justiça, o André Mendonça, se manifestando sobre o assunto. Alguns jornalistas chegaram ao fundo do poço. Hoje, 2 deles instigaram 2 presidentes da República a tirarem a própria vida. Apenas pessoas irresponsáveis cometem esse crime, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que isso está previsto na nossa Constituição, contra chefes de Estado de 2 grandes nações. Fazê-lo é um desrespeito à pessoa humana, à nação e ao povo de ambos países. Por isso, requisitarei a abertura de inquérito policial para apurar ambas as condutas. As penas de até 2 anos de prisão poderão ser duplicadas, parágrafo 3º e 4º do artigo 122 do Código Penal, sem prejuízo da incidência de outros crimes. E tá aqui, ó, o post que o Mário Frias fez, artigo 122. Induzimento, instigação ou auxílio a esse negócio de tirar a própria vida. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a fazer esse negócio ou prestar-lhe auxílio para que faça,
Pena: reclusão de 2 a 6 anos se esse negócio for consumado, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa desse negócio resulta lesão corporal de natureza grave. Agora, a dúvida que fica sobre esse caso é se a lei vai se aplicar também aos blogueiros da grande mídia, né? Vamos acompanhar e ver o desenrolar dessa história. E quem também estava dando bote com bumbum nas redes sociais é o nosso governador atoladinho, o seu Joãozinho Tranca-Rua, que postou o seguinte: é preciso senso de urgência da Anvisa para a liberação da vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de 1.000 vidas por dia por causa do Xing Ling vírus. Com a liberação da Anvisa, milhões de picadinhas que já estão prontas poderão salvar vidas. E uma coisa bem interessante que saiu foi uma entrevista do secretário de saúde do Joãozinho Tranca-Rua, que eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Conversei agora há pouco com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, sobre a vacinação contra a Covid. Ele comentou também o pedido da Anvisa de mais documentos sobre a Coronavac. Vamos ver. Não é hora de nós sermos tão cientistas como estamos sendo agora. Porque o mundo, ele está sendo cientista, mas ele está respeitando a vida. Ele já está vacinando. Nós temos que seguir critérios de segurança, mas iniciar a vacinação. Olha a loucura dessa gente. Eles passam 24 horas por dia martelando ciência, ciência, ciência. Aí agora não precisa mais ser tão científico assim, porque afinal de contas se trata da picadinha do Dória. E essa picadinha ainda não foi aprovada por causa disso aqui, ó. Dados da picadinha do Dória relatados à Anvisa não estão claros, diz médico. Então, eles precisam de dados. E por que raios? Por que o Dória não apresenta os dados, já que ele tá com tanta pressa? Qual que é o palpite de vocês? Eu acho, suspeita minha, opinião, tem alguma coisa de muito errada nessa história. Aqui tá a declaração do médico, ó. Deve ter alguma razão para essa lacuna, pois os dados requisitados pela Anvisa são simples. Esses esclarecimentos são fundamentais para que recebamos a picadinha de forma tranquila. De acordo com ele, falta transparência. Pode ser que não existam algumas confirmações e tudo bem, mas isso precisa ser dito, tudo precisa ser claro e não está, completou. E aí eles ficam chamando a gente de negacionistas, diante isso, diante aquilo. Não tem problema nenhum, só a gente quer que esse medicamento seja testado. Afinal de contas, é uma substância que vai ser aplicada no corpo das pessoas e que a gente precisa saber. Vocês não estavam tão preocupados há um tempo atrás com as reações adversas da cloquinha? Por que para esse negócio aqui não precisa ter essa preocupação? Isso sem contar as notícias que a gente anda vendo por aí na mídia, né? Pois bem, vamos acompanhar essa história aí, tá muito esquisito na minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E para fechar, nós temos a hashtag Cala a Boca Botafogo, o Nhonho disparando a sua metralhadora, né? De uns tempos para cá ele tá cada vez pior, e ali fazendo vários posts um atrás do outro para dar aquela cutucada no presidente. Os últimos 2 foram esses aqui, ó. Bolsonaro, 200 mil vidas perdidas até agora. Você tem culpa. Olha a loucura dessa gente. Porque se alguém neste mundo tem culpa pelo Xing Ling vírus, com certeza não é o Bolsonaro, porque não foi do Palácio do Planalto que saiu, né? Foi de um outro lugar. E ainda depois chamou o presidente de covarde. Aí eu pesquiso daqui, pesquiso dali e vejo essa matéria aqui lá na coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo, que fala que o Nhonho tá na mira da PF. No artigo, que eu não posso mostrar tudo aqui para vocês, mas no artigo ele fala que isso daqui tem relação com um depoimento que foi tomado em dezembro do ano passado. Vocês lembram qual foi? Estou aqui para lembrá-los. Foi esse aqui, ó. Após pedido de Aras, PF vai ouvir ex-assessor de Rodrigo Maia acusado de operar recebimento de Caixa 2.
Procurador-Geral da República citou pagamentos de vultuosos valores em espécie a representantes do presidente da Câmara. Depoimento foi autorizado pelo Fachin. Tais atos envolviam pagamento de vantagens ilícitas ao citado deputado, feitas não apenas por meio de doações eleitorais oficiais, mas também mediante pagamentos de vultuosos valores em espécies a seus prepostos, escreveu Aras a Fachin. E aí, pessoal, cada vez mais perto da hora de Nhonho tirar o seu traseiro gordo da cadeira da presidência da Câmara. Ele tá tentando emplacar o sucessor, o Baleia Rossi. Nós estamos acompanhando aqui no canal, mas até o momento, Arthur Lira tem uma larga vantagem, principalmente depois do último manifesto dos deputados do PSL. E agora aqui no vídeo eu quero que vocês contem para mim, será mesmo que finalmente nós vamos ver o Rodrigo Nhonho Botafogo Maia pagando pelo que fez e sendo enquadrado aí, porque o Brasil inteiro ele é o inimigo público número 2. Eu acho que é o Dória, não sei, tá difícil a disputa. E essa picadinha do Dória aí? Tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa errada? Será que rolou ali, né, um pagamento xing-ling para ele estar com essa pressa toda? E os blogueiros da extrema imprensa? Será que vão ser enquadrados mesmo pelo André Mendonça ou a coisa vai cair no esquecimento? Conta pra mim aqui nos comentários. E lembra, se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda demais. Verifica a inscrição no canal. Se não for inscrito, se inscreve. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.